A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 20, parte 2. A letra e o espírito. Parece-me que certas considerações tornam quase imprescindível a adoção do segundo desses pontos de vista, o que significa que o nosso Senhor estava aqui realmente mostrando o verdadeiro ensino relativo à lei, em contraposição ao falso ensino feito pelos fariseus e escribas. Você deve estar lembrado que uma das grandes características do ensino deles era a importância que davam às suas próprias tradições. Viviam citando seus antepassados. Era precisamente isso que fazia um escriba tornar-se um escriba. Ele era uma autoridade quanto às opiniões emitidas pelos pais. Essas declarações prefaziam as suas tradições. Sugiro, pois, que esses versículos deveriam ser interpretados dessa maneira. De fato, o fraseado empregado pelo Senhor Jesus mais ou menos decide a questão. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele não disse: lestes na lei de Moisés, ou então, foi escrito e lestes. Isto tem grande importância. Talvez possamos mostrar melhor o significado desta maneira de Jesus se expressar através de uma ilustração. A condição em que os judeus viviam nos tempos do nosso Senhor era extraordinariamente semelhante à do povo inglês, antes da Reforma Protestante. Você deve estar informado de que antes dessa ocasião, as Sagradas Escrituras ainda não existiam numa tradução inglesa, mas tão somente eram lidas domingo após domingo em latim, a uma população que desconhecia o latim. E o resultado disso é que o povo ficava inteiramente dependente dos sacerdotes católicos romanos quanto ao conhecimento da Bíblia. Eles liam as Escrituras e faziam uma suposta exposição das mesmas. As pessoas comuns eram incapazes de ler as Escrituras para si, incapazes de averiguar e confirmar o que estavam ouvindo dos vários púlpitos nos domingos ou nos dias úteis da semana. O que a Reforma Protestante fez, de certo modo, foi entregar a Bíblia ao povo. Isso capacitou todos a lerem individualmente as Escrituras e perceberam quão falso era o ensino que se fazia passar por ensino evangélico, que lhes havia sido impingido por tanto tempo. Ora, quando nosso Senhor proferiu as palavras que aqui lemos, a situação na Palestina era extremamente similar a essa. Os filhos de Israel, durante o seu período de cativeiro na Babilônia, tinham-se esquecido do idioma hebraico. Ao voltarem à sua terra, estavam falando um outro idioma, que era o aramaico. Não estavam mais familiarizados com o hebraico e, assim sendo, não podiam ler a lei de Moisés como eles a tinham nas suas próprias escrituras hebraicas. O resultado disso é que dependiam inteiramente do ensino dos fariseus e escribas no tocante a qualquer conhecimento que porventura tivessem da lei. Nosso Senhor, por conseguinte, com muita razão, asseverou: ouvistes? Em outras palavras, é isto que vocês têm ouvido.
É isso que tem sido dito a vocês. Essa é a forma de pregação que tem sido exposta diante de vocês nas sinagogas, quando vocês buscam ali a instrução bíblica. E o resultado disso era que aquilo que ouviam da lei nem ao menos era a lei, e sim apenas uma imitação da lei, apresentada pelos escribas e fariseus. De maneira toda particular, esse ensino distorcido consistia em várias interpretações e tradições adicionadas à lei no decorrer dos séculos. Isso posto, era indispensável que aquele povo fosse oferecida a verdadeira exposição do que a lei realmente diz e ensina. Os fariseus e escribas haviam juntado à lei as suas próprias interpretações, e naqueles dias era quase impossível alguém dizer o que era o texto real da lei e o que era apenas interpretação. Novamente, podemos ser ajudados a perceber a situação que então imperava se lançarmos mão da analogia com o que sucedia na Inglaterra antes da Reforma Protestante. O ensino católico romano, antes da citada Reforma, era uma exposição distorcida do Evangelho de Jesus Cristo. Tal ensino insistia ser necessário que a pessoa cresce na eficácia dos sacramentos para que pudesse ser salva, e que a parte da Igreja Católica Romana e seu sacerdócio não havia possibilidade de salvação. A salvação da alma, pois, vinha sendo ensinada segundo essa distorcida perspectiva. As tradições acumuladas durante séculos, além de muitas excrescências, haviam sobrecarregado o puro Evangelho de Cristo. O objetivo do nosso Senhor, conforme penso que deveríamos perceber ao examinarmos esses exemplos, foi o demonstrar exatamente o que vinha acontecendo à lei de Moisés em resultado do ensino dos escribas e fariseus. Por esse motivo é que Jesus tanto se esforçou por esclarecer precisamente o que a lei tem para dizer-nos. Esse é o primeiro grande princípio que não podemos permitir que nos escape da mente. Além disso, convém-nos considerar aquela outra extraordinária afirmação. Eu, porém, vos digo, como está em Mateus capítulo 5, verso 22. Como é óbvio, essa é uma das mais cruciais declarações com respeito à doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conforme se percebe, ele não hesita aqui em afirmar ser a grande autoridade. É patente, igualmente, que essa afirmativa reveste-se de grande significação em relação à declaração anterior. Se assumirmos a posição que diz que as palavras aos antigos indicam apenas a lei de Moisés, então seremos mais ou menos forçados a crer que nosso Senhor quis dizer, a lei de Moisés asseverava. Mas eu vos digo, o que sugere fortemente que ele estava corrigindo a legislação mosaica. Todavia, não são assim as coisas. Pelo contrário, é como se ele estivesse dizendo: estou interpretando para vocês a lei de Moisés. E a verdadeira interpretação é a minha, e não a dos escribas e fariseus. Na verdade, essas palavras de Jesus importam ainda em mais do que isso. Há uma velada sugestão de que ele dizia algo com isto. Eu que estou falando. Sou aquele que é o responsável mesmo pela lei de Moisés. Fui eu quem a dei a Moisés, e somente eu e mais ninguém é capaz de interpretá-la. Depreende-se daí que ele não hesitou em reivindicar para si mesmo uma autoridade sem igual. Jesus afirmava falar como Deus
no que tange a lei de Moisés, como algo que de modo algum passará até que tudo seja cumprido, sem exclusão sequer de um i ou tio. Jesus não hesitou em dizer: não obstante tudo isso, que eu, porém, vos digo, desarte. Jesus se afirmou possuidor da autoridade de Deus. E isso, naturalmente, foi uma reivindicação que ele fez quanto a si mesmo nos 4 evangelhos e pelo Novo Testamento inteiro.